Eu dei à minha filha uma pequena cafeteria para que ela pudesse começar uma nova vida, cheia de sonhos e independência. Pensei que estava colocando em suas mãos uma chave para a liberdade, não uma corrente. Mas no dia em que fui vê-la, a encontrei chorando. Obrigada pela sogra a fazer o trabalho mais sujo e humilhante, sem ganhar um único dólar, enquanto a outra ria e ficava com tudo. A traição de alguém tão próximo se cravou em meu peito como uma faca gelada. Agi rápido, quase por instinto, e essa injustiça se tornaria uma vingança metódica, fria e paciente, que mudaria tudo e não deixaria pedra sobre pedra. Antes de continuar, por favor, inscreva-se no canal e me conte nos comentários que horas são agora mesmo onde você está e de que cidade e país você está assistindo. As campainhas sobre a porta do café tilintaram quando empurrei a folha de vidro. Primeiro, fui atingido pelo cheiro de café queimado, pesado e rançoso, seguido de um odor azedo que vinha da cozinha. Tudo estava errado, muito silencioso, muito vazio, muito triste. Então a vi, minha filha Daniela, de joelhos na entrada do banheiro com a porta entreaberta para que qualquer um pudesse vê-la. Ela estava esfregando as juntas dos azulejos com uma escova de dentes. Seu rosto estava vermelho e molhado. Ela secava as lágrimas com o dorso de uma mão, enquanto com a outra continuava esfregando sem parar, como se sua dignidade dependesse de não parar nem um segundo. Daniela, você deixou uma mancha? A voz saiu de trás do balcão, aguda e doce como adoçante artificial, mas com o fio de uma faca bem afiada. Uma mulher de pouco mais de 60 anos estava sentada ao lado da caixa registradora como se fosse seu trono pessoal. Cabelo prateado impecável, óculos de design pendurados em uma corrente, expressão satisfeita. Era Ângela Fuentes, a sogra da minha filha, e a sócia do café que eu havia comprado para Daniela há apenas 3 meses, com todas as economias da minha aposentadoria. A cabeça de Daniela se levantou de repente. Nossos olhos se encontraram. Os dela se abriram desmesuradamente, cheios de pânico. Papai, sussurrou Leandro. O sorriso de Ângela poderia ter vendido seguros por telefone. Que surpresa tão encantadora, disse levantando-se com uma tranquilidade estudada. Não estávamos esperando você. Nós, bem, todos estamos muito ocupados. Minha mandíbula se tensionou. Caminhei em direção à minha filha, desviando de mesas vazias. Vim ver minha filha, disse devagar. A minha filha e a sua cafeteria. Nossa cafeteria, querido, corrigiu Ângela, inclinando a pó de cabeça. Daniela e eu somos sócias agora. Ela não te contou? A escova de dentes escorregou da mão da minha filha, batendo contra os azulejos. Oi, papai, murmurou. Desculpe, estava terminando algo. A palavra sócias ficou atravessada em meu peito como um pedaço de carne podre. Trabalhei 35 anos como inspetor sanitário. Sei reconhecer algo que está se decompondo, mesmo que ninguém queira ver. No canto, sentado com o laptop aberto e o olhar fixo na tela como se o mundo não existisse, estava Tomás, o marido de Daniela e filho de Ângela. Ele se mexeu desconfortável quando o olhei, mas não disse uma única palavra. Havia apenas uma cliente em todo o local, uma mulher idosa ao lado da janela, olhando para sua xícara como se esperasse encontrar respostas no fundo do café. Deixe-me ajudar você, filha. Abaixei-me para pegar a escova de dentes. Oh, não. Ângela se levantou, alisando a saia com um gesto teatral. Ela precisa aprender os padrões corretos de limpeza. O inspetor sanitário foi muito claro no mês passado. Minha mão parou no ar. Que inspetor sanitário? Perguntei gelado. Ângela fez um gesto com a mão desmerecendo. Uma visita de rotina. Daniela teve alguns descuidos, mas já resolvemos tudo. Seu sorriso se alargou. Você sabe bastante sobre isso, não? Com sua antiga profissão. A máquina de café chiou atrás do balcão soltando vapor. Contei até 5 antes de falar. Tomás, me virei para meu genro. Como vai o trabalho? Ele mal levantou os olhos. Bem, sogro, ocupado. Ele tem sido uma grande ajuda aqui, adiantou Ângela respondendo por ele. Ele cuida das finanças, dos fornecedores. Alguém tem que se ocupar das coisas sérias. Eu posso cuidar disso, tentou dizer Daniela, levantando-se com o pano na mão. Querido, já falamos sobre isso, cortou Ângela com uma voz tão doce que era enjoativa.
Você se concentre no que faz bem, a confeitaria. As mãos da minha filha se fecharam em punhos ao redor do pano. Ela se afastou em direção à mesa mais próxima e começou a limpá-la com movimentos circulares rápidos, quase frenéticos. Pedi um café a Ângela, não a Daniela. Me doeu, mas eu tinha que observar, não discutir. Ângela serviu com uma precisão teatral. Vamos ver. O que você acha da nossa mistura? Disse, apoiando-se no balcão. Melhorei a origem do grão. Nossa origem, pontuou como se cada palavra fosse uma pequena faca. O café estava fraco, amargo e mal de temperatura. Eu havia fechado estabelecimentos inteiros por menos que isso. Delicioso. Mentir. Notando como minha mão tremia levemente ao levar a xícara aos lábios. Um pouco de café derramou sobre o balcão. Os olhos de Ângela seguiram a mancha com uma chispa de satisfação. Ela tirou um pano debaixo do balcão e limpou o derramamento com uma calma exagerada. Não se preocupe, Leandro. Acontece com qualquer um. Quis arrancar o pano dela, quis gritar. Em vez disso, respirei fundo e contei até 10. A mulher da mesa ao lado da janela se levantou e saiu sem terminar seu café. A campainha soou novamente ao sair. Eu adoraria ver os papéis da sociedade, disse com um tom casual. Sempre fui um pouco curioso com documentos. Os documentos de negócios são tão chatos, riu Ângela. Tomás cuida de toda a parte legal, não é, querido? Ele assentiu sem desviar o olhar do laptop. 35 anos inspecionando restaurantes, vendo proprietários mentir, se contorcer, inventar desculpas, usar todos os truques do livro. Conhecia a culpa, conhecia o engano, e sabia perfeitamente quando os tinha diante de mim. Bom, deixei a xícara sobre o balcão. É melhor que deixem trabalhar, aqui nunca paramos de trabalhar, disse Ângela radiante. Ter um negócio de sucesso requer atenção constante, mas é isso que faz a família, não é? Nós nos apoiamos. Olhei para Daniela do outro lado do local com o pano na mão olhando para o nada. Claro que sim, respondi. A campainha tilintou novamente quando saí. Desta vez soou mais suave. Ou talvez fosse que em meus ouvidos só havia um zumbido de raiva. Dirigi de volta para casa, 20 minutos entre o tráfego da cidade, com as mãos tão tensas no volante que as articulações ficaram brancas. Por volta das 7, a campainha tocou. Daniela estava no corredor do meu apartamento, os olhos inchados de tanto chorar. Entrou sem dizer nada, sentou-se no sofá e abraçou os joelhos ao peito como se quisesse desaparecer. Disse que fui buscar suprimentos, sussurrou. Temos um tempo. Sentei-me ao seu lado, esperei. A represa se rompeu. Papai, sinto muito. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. Não queria que você me visse assim. Estava envergonhada. Vergonha? Perguntei com a voz mais suave do que me sentia. Ela disse que nos ajudaria com os custos iniciais, que era um investimento familiar que só queria nos apoiar. As palavras saíam atropeladas, desesperadas. Depois vieram os papéis. Havia tanto jargão legal. Tomás disse que era normal, que era só para nos proteger a todos. Senti um nó no peito. Deixe-me vê-los. Ele tirou uma pasta da bolsa com as mãos tremendo. Eu abri. O contrato de sociedade parecia normal na primeira página. Na terceira, meu estômago se revirou. Na sétima, soube exatamente o que havia acontecido. Ela tem 51%, soluçou Daniela. O advogado disse que eu nem consegui ouvir o que o advogado disse. Estava tão nervosa que só assinei. Minha voz saiu fria, plana. Eu vou resolver isso, papai. Ela tem dinheiro, contatos e eu, Daniela, peguei suas mãos. Olhe para mim, ela fez. Trabalhei 35 anos fechando estabelecimentos que se achavam acima das normas. Apertei suas mãos. Vou resolver isso e não vou demorar muito. Ela saiu depois das 10, voltando para casa como uma adolescente que quebra o toque de recolher. Fiquei na escuridão. Os documentos da sociedade repousavam sobre a mesa de centro como 51 páginas de roubo elegante. Meus olhos se desviaram para a estante. Entre meus velhos pôsteres de saúde, Lave as Mãos, Salva-Vidas, edição de 1952. Havia uma pequena carteira de couro. Estava há 3 anos sem abri-la. Minha mão a pegou quase sozinha.
Dentro estava meu antigo crachá de inspetor sanitário principal, a autoridade de saúde do Oregon. Na foto havia um eu mais jovem, com mais cabelo e menos cabelos brancos, mas exatamente os mesmos olhos. Os mesmos olhos que haviam fechado 43 restaurantes por infrações graves. Passei o dedo pelo selo em relevo. Um sorriso, nada amigável, começou a se desenhar em meu rosto. Na manhã seguinte, o crachá estava sobre a mesa de cabeceira quando acordei. O hábito fez o resto. 30 anos acordando cedo haviam programado meu corpo. Às 6 em ponto já estava no chuveiro. Vesti-me com cuidado. Calças de tecido, camisa abotoada, sapatos confortáveis, o uniforme não oficial do inspetor casual. Não usava essa combinação há 3 anos, mas o corpo lembrava o que era necessário. O espelho já não me devolvia apenas a imagem de um pai desconcertado. Agora via um homem com um plano. O café amanhecer abria às 7. Às 7h30 entrei pela porta. Daniela estava atrás do balcão sozinha com olheiras marcadas. Ela pulou quando a campainha soou. Papai, o que você está fazendo? Um café preto, por favor, disse em voz alta o suficiente para que os 2 clientes dispersos e a senhora da mesa do canto ouvissem, junto com um daqueles rolinhos de canela. Seus olhos piscaram, entendendo mais do que eu estava dizendo. Claro, respondeu. Agora mesmo me sentei na mesa do fundo, abri um jornal local que nem olhei e fingi ler as manchetes. Minha atenção estava em outra coisa. A porta da geladeira ficou aberta tempo demais. 20 segundos, 30, abuso de temperatura. Daniela pegou o leite e finalmente a fechou, mas não havia termômetro visível por fora. Mau sinal. Na área de preparação, os laticínios estavam muito perto de onde eu acabara de cortar verduras. Risco de contaminação cruzada. Nenhum recipiente aberto tinha etiquetas de data, infração clara do regulamento. O celular de Daniela descansava sobre a mesa, onde os pratos eram finalizados. Vetor de contaminação. Em 10 minutos contei 5 infrações citáveis sem nem entrar na cozinha. O café e o rolo chegaram à mesa. Agradeci. Ela se afastou rapidamente. 35 anos fazem algo no cérebro. Onde um carpinteiro vê paredes de carga, eu vejo códigos sanitários. As infrações pulavam sozinhas aos meus olhos. Leandro, que alegria te ver tão frequentemente. Ângela apareceu pela parte de trás com maquiagem fresca e um sorriso ainda mais fresco. Sentou-se na cadeira em frente sem que eu a convidasse. Viu? Eu disse a Daniela que um bom café se vende sozinho. O lugar parece diferente da última vez, disse, sorvendo um café tão fraco quanto o anterior. Novos sistemas, claro. Inclinou-se para a frente, encantada em ouvir a si mesma. Implementei várias medidas de eficiência. Reduzimos desperdícios, otimizamos o inventário, cortamos gastos. As pequenas empresas morrem por gastar demais em bobagens, como laticínios de marca premium. A marca genérica custa metade. Seus olhos brilharam. Os clientes nem percebem a diferença. Otimizar é uma forma elegante de dizer abaratar à custa da segurança. Eu já havia fechado um local por servir leite vencido. No mundo de Ângela, a validade devia ser apenas mais um detalhe que poderia ser otimizado. Fiz uma anotação mental. Revisar datas na câmara frigorífica, se é que tinham etiquetas. Muito inteligente, disse. Obrigado. Tomás e eu revisamos cada linha de gastos. Ele tem uma cabeça para os números que você nem imagina. Ela sorriu orgulhosa de seu filho. O pequeno fluxo de clientes da manhã começou. 3 pessoas se tornaram 5. Daniela ia e vinha entre o balcão e as mesas. Ângela se plantou ao lado da caixa sem se mover de lá. Não, não, não. Sua voz cortou o murmúrio como um zumbido incômodo. Assim não, Daniela. Ela cruzou o local até a mesa que minha filha estava limpando. Os círculos, veja. Ela arrancou o pano da mão dela e mostrou movimentos lentos, exagerados, como se estivesse explicando a uma menina pequena. Viu? Sem marcas, não é tão complicado. Eu estava fazendo assim, murmurou Daniela. Assim. Pois 3 clientes se queixaram ontem de mesas marcadas. 3. Sabe o que isso faz com nossa reputação? 2 pessoas em mesas próximas se remexeram desconfortáveis. Tomás levantou a vista por um segundo, abriu a boca e a fechou.
Tomás, por favor. Sua mãe o cortou. Estou treinando-a. Alguém tem que fazer isso. 35 anos de inspeções e nunca havia citado ninguém por limpar em círculos ou em linhas retas. Sabe por quê? Porque isso não tem nenhuma importância. O que importava era o controle. E para pessoas como Ângela, o controle era a única razão de tudo. Desculpe. Eu me levantei. Posso usar o banheiro? Claro, respondeu ela com um sorriso radiante. No fundo do corredor, mantemos tudo muito limpo. Você vai adorar, não vai, Leandro? Com sua experiência. Caminhei pelo corredor e, de passagem, tive uma visão perfeita da passagem da cozinha. Os produtos de limpeza estavam guardados na mesma prateleira que os alimentos secos. Infração. A pia da vassoura estava colada à pia de lavagem das mãos. Outra infração. Tirei o celular e fiz 3 fotos rápidas, discretas. O banheiro, paradoxalmente, estava impecável. Aposto que isso era obra de Daniela, não de Ângela. A pia de mãos, no entanto, tinha uma fissura na cuba pequena, mas notável. 4 fotos mais. Quando voltei, Ângela havia se tentado na minha cadeira e folheava meu jornal como se fosse dela. Sabe qual seção eu adoro? Nem esperou minha resposta. Economia. É preciso entender as tendências do mercado para ter sucesso. Claro, disse sem me sentar. Daniela nunca lê. Não tem cabeça para negócios. Essa menina é boa, doce, mas deixou a frase no ar para que o silêncio a completasse. Tirei a carteira, deixei uma nota de 20 sobre a mesa. Café e rolo não custavam nem 7. Fique com o troco, Daniela, disse. A mão de Ângela se adiantou como um raio. Pegou a nota e sorriu enquanto contava e aguardava. Que generoso! Vamos usar para comprar equipamento novo. A máquina de expresso precisa de consertos. Daniela ficou parada atrás do balcão com o olhar fixo na nota desaparecendo. Saí sem olhar para trás. Em casa, abri o laptop. 3 horas revisando o Regulamento Sanitário do Estado do Oregon. Capítulo 333. A maioria dos artigos eu sabia de cor, mas queria estar atualizado. Meu caderno amarelo se encheu de anotações, falhas de temperatura, riscos de contaminação cruzada, rotulagem incorreta, armazenamento de químicos, manutenção deficiente do equipamento. Cada infração, um ponto a mais no meu plano. Por volta das 6, liguei para Damian Clark, 40 anos na autoridade sanitária. Havíamos treinado juntos, trabalhado lado a lado, fechado um bistrô famoso em 6 horas por infrações flagrantes, atendeu no terceiro toque. Leandro Patinho, 3 anos aposentado e de repente ligando para falar sobre violações ao Código Sanitário. O que aconteceu? Não posso cumprimentar um velho amigo, eu disse. Sua gargalhada troou do outro lado da linha. Em 3 anos, você nunca me ligou só para cumprimentar. Solta. Quem se ferrou? Hipoteticamente, me recostei na cadeira. Uma cafeteria pequena, nova proprietária. Várias violações do capítulo 333. Controle de temperatura, rotulagem de datas, riscos de contaminação. O tom de Damian mudou, tornou-se profissional. Isso já são várias infrações citáveis. Quão grave? O suficiente, mas a proprietária está cheia de confiança. Acha que as normas são para os outros. Esses são meus favoritos, respondeu. Os que acreditam que o regulamento é opcional. Falamos 1 hora sobre nada e tudo, como 2 velhos soldados que lembram batalhas. Sabe de uma coisa, Léo? Disse no final. Sinto falta de trabalhar com você. Os novos são todos computadores e análises de risco. Ninguém tem mais instinto para perceber quando algo está errado. Abri o arquivo metálico que havia resgatado do meu antigo escritório. 40 anos de contatos, inspetores, chefes de departamento, pessoas que eu havia treinado, pessoas que me deviam favores, pessoas que ainda se lembravam quando o inspetor Patinho fechou aquele bistrô em 6 horas. Meu dedo desceu por uma lista de sobrenomes: Martinez, Chen ou Donnell. Damian, eu disse em voz baixa. Alguém vai receber uma aula intensiva de regulamento sanitário. Capítulo 333. É hora de que Ângela Fuentes descubra o que realmente significa otimizar um negócio. 2 dias depois, estava sentado à mesa da minha cozinha cercado de papéis. Não qualquer papel. 35 anos de formulários, atas de inspeção,
listas de verificação, modelos de denúncia. O arquivo continuava aberto como uma ferida. No site da Autoridade de Saúde encontrei o formulário de queixas oficial, simples e burocrático. Não me limitei a preenchê-lo. Redigi como se fosse um relatório de manual. Cada palavra escolhida para acionar todos os alarmes, múltiplas infrações observadas, riscos de contaminação cruzada, abuso de temperatura em alimentos potencialmente perigosos, preocupação reiterada por parte da população vulnerável. Eram palavras mágicas que transformam uma simples reclamação em uma inspeção prioritária. Eu havia redigido mais de 3.000 relatórios em minha carreira. Nenhum me deu tanto prazer. Na caderneta amarela, dividi meu plano em 4 fases. Fase 1, inspeção sanitária. Fase 2, dano à reputação. Fase 3, ação legal. Fase 4, consequências econômicas. A fase 1 estava quase pronta, só faltavam os últimos detalhes. No celular, o aplicativo de telefone descartável que havia instalado na noite anterior, com um número impossível de rastrear, piscava na tela. Liguei para Daniela. "Você está sozinha?" perguntei. Silêncio. Tomás está na casa da mãe dele. "Pai, o que aconteceu?" "Escute-me bem." Abaixei a voz. "Amanhã, quando vocês fecharem, preciso que você esqueça algumas coisas. As etiquetas de data dos laticínios, por exemplo, não as troque. E o registro de temperatura da câmara, talvez você esteja cansada demais para preenchê-lo." Pausa longa. "Você está preparando", disse por fim. "Estou deixando a verdade aparecer sozinha." Apertei mais o celular. "Você vai me ajudar?" Sua voz desceu para um sussurro. "A que horas eu tenho que esperar?" "A verdade, depois de amanhã, ao meio-dia, você saberá quando a vir." Quando desliguei, olhei para a tela do laptop. O formulário estava completo, perfeito e devastador. Meu dedo pousou sobre enviar. Uma vez que eu fizesse isso, estaria usando 35 anos de experiência para apontar diretamente para a cafeteria da minha própria filha. Sim, Angela havia criado esses riscos. Ela havia cortado na segurança e humilhado Daniela, mas o nome que constava na licença era o da minha filha. Era o sonho dela, o mesmo que eu havia financiado com todas as minhas economias. Lembrei de Daniela de joelhos esfregando o chão do banheiro com uma escova de dentes, chorando em silêncio. Cliquei. Não usei minha conexão de casa. Às 3 da madrugada, fui a outra cafeteria do bairro, pedi um café péssimo e usei o Wi-Fi deles. Paranoia talvez, mas as queixas ficam registradas com hora e IP. De volta em casa, revisei o e-mail. Havia uma mensagem da autoridade. Sua reclamação foi recebida e atribuída com o número de referência 2025 PDX 1847. ZDRN Nanani fase 1 em andamento. No final da tarde, Damian me ligou. Eu li, disse: "Você é um manipulador de manual, Leandro. Você tocou em todos os pontos sensíveis. População vulnerável. Isso é código vermelho." "Mencionei idosos e crianças pequenas", respondi. "Exato. Isso o torna uma prioridade alta. A reclamação já está marcada. Eles teriam que atribuí-la em menos de 48 horas e o farão. Estou monitorando pessoalmente. E por via das dúvidas, tudo pelo livro." Não estou pulando nenhum protocolo. Sua reclamação também está escrita que merece essa prioridade." Sorri. "Você me treinou bem." "Sim." A voz dele se suavizou. "Mas me prometa uma coisa. Fique longe do local quando eles forem. Se Angela ver qualquer conexão entre você e a inspeção, fará perguntas." "Eu entendo", disse. "Pensava que poderia cumprir isso. Enganei-me." Ao cair da noite, me cadastrei no Google com um novo e-mail. Criei um perfil, Felipe Hernandes, foto de um senhor qualquer de uma web de imagens de estoque, camisa azul, sorriso neutro, cara esquecível. Perfil perfeito para dizer verdades incômodas e depois desaparecer. Entrei na ficha do Café Amanhecer. Tinha 43 avaliações, média de 4,2 estrelas, comentários amáveis sobre os rolos de canela e o ambiente acolhedor. Escrevi uma avaliação de 1 estrela com tom educado. Estou preocupado com a aparente falta de atenção às normas de higiene. Observei práticas alarmantes durante minha última visita. Espero sinceramente que a administração leve a segurança alimentar mais a sério.
Hesitei um instante, depois pressionei publicar. Eram 23h47. No dia seguinte, às 10 em ponto, estava sentado em outra cafeteria, bem em frente ao café Amanhecer, desobedecendo a única instrução que Damián me havia implorado para seguir. Pedi um cappuccino. A que temperatura eles guardam o leite? Perguntei ao barista. Ele riu. Que pergunta estranha. A uns 4 graus. O responsável verifica o termômetro 5 vezes ao dia. Ele é obcecado. Bom responsável, disse. O cappuccino chegou perfeito, com o leite na temperatura certa e a espuma exata. Irônico, estava saboreando um café impecável enquanto esperava ver como citavam o local da minha filha por outro lado. Às 10 em ponto, um sedã branco da autoridade de saúde estacionou em frente ao café Amanhecer. 2 inspetores desceram. Reconheci a mulher pelas fotos das formações. A inspetora Martinez, pasta em mãos. O homem carregava o termômetro digital pendurado no cinto. O inspetor Chen, jovem, metódico, desses que nunca fazem piadas no trabalho. Da janela, vi como Ângela mudava de expressão. Primeiro a sorriso automático de boas-vindas, depois a confusão, depois a preocupação. Martinez mostrou sua credencial. Pude ler seus lábios sem esforço. Autoridade sanitária, inspeção de rotina. Ângela respondeu com um sorriso maior, aquele que as pessoas colocam quando acreditam que podem encantar o sistema. Martinez não sorriu. Os bons inspetores não sorriem em serviço. Chen se dirigiu para a cozinha. A mão de Ângela tentou interceptá-lo, guiando-o para onde ela queria. Ele nem a olhou. Também os bons inspetores não permitem que o dono controle o percurso. Martinez se instalou no balcão medindo temperaturas, abrindo recipientes. Chen desapareceu na cozinha anotando coisas em seu tablet. Daniela ficou petrificada ao lado da máquina de espresso. Tomás continuava em seu canto com os fones de ouvido, fingindo que nada estava acontecendo. 40 minutos depois, os 2 inspetores saíram. Mesmo do café em frente, pude ver que Ângela havia empalidecido. Falava apressadamente, gesticulando, apontando para a cozinha, apontando para Daniela e para os papéis que Martinez segurava. Era a linguagem universal de "não é culpa minha, é culpa dela". Martinez, por outro lado, tinha a expressão mais neutra que já vi, bem formada sem dúvida. Vi como ele entregava os formulários, as cópias amarelas. Ângela os arrancou de suas mãos lendo, com a expressão se transformando em pura raiva. Ela se virou para Daniela. Embora não ouvisse nada, soube que ela estava gritando. 2 clientes já me se levantaram, pegaram seus casacos e saíram apressadamente. Chen e Martinez abandonaram o local sem olhar para trás, com a frieza profissional de quem já viu esse teatro 1000 vezes. Eu apressei o cappuccino, deixei o dinheiro na mesa e fui para o meu carro. 3 ruas adiante. Fase 1 completada. Naquela mesma tarde, o celular do número descartável vibrou. Era Daniela. Não posso falar muito, sussurrou com barulho de fundo. Ela está dizendo que tudo é culpa minha, que arruinei o negócio, que a multa é por minha incompetência. Tomás não diz nada. Papai, estou com medo. Você fez perfeito, respondi. Mantenha-se firme. Isso não acabou. 1 hora depois, meu próprio telefone tocou. Número desconhecido. Atendi. Leandro, disse a voz fria de Ângela. Precisamos conversar. Já não me chamava Léo nem sogro. Formal, distante, perigosa. O que posso fazer por você, Ângela? Perguntei. Não finja ser inocente. É insultante para nós dois. Não sei do que você está falando. A inspeção, a resenha do Google, a casualidade dos tempos. Você acha que sou idiota? Meu coração acelerou. Fingi ignorância. Inspecionaram a cafeteria. É uma pena, mas essas coisas acontecem. Felipe Hernandes cuspiu. Te soa o nome? Porque seu endereço IP sim me soa. Quer adivinhar a que endereço está associado? Silêncio. Precisamos conversar cara a cara, continuou. Ou esta mesma semana levo todas as provas à polícia e apresento uma denúncia por assédio, difamação e interferência no meu negócio. Você decide. Dentro de 1 hora na sua casa. Desligou. Fiquei sentado no sofá com o celular ainda colado ao ouvido, sentindo algo que não havia sentido em 40 anos de inspeções. Medo real. Ângela tinha um advogado, recursos, tempo.
Podia girar a história e me apresentar como um velho obcecado que perseguia uma pobre empresária. Uma resenha do Google, por mais estúpida que fosse, era a prova de que havia apontado contra seu negócio. Se eu caísse, não só perderia o pouco que me restava, arrastaria Daniela comigo. Ela tinha 70 anos, quase sem economias depois de comprar a cafeteria. Uma única denúncia poderia me deixar na rua. 20 minutos antes da hora combinada, eu ainda caminhava em círculos pela sala. Os papéis da sociedade estavam abertos sobre a mesa. 51 páginas de roubo disfarçado de aliança. Então soou uma mensagem de Daniela. Ela sabe que você me ajudou. Diz que irá contra você. Desculpe, é culpa minha. Li a frase várias vezes. Culpa minha. Não, não era. Servi um uísque e bebi. Depois joguei o resto da garrafa na pia. Eu ia precisar da cabeça fria. O golpe na porta chegou exato. 3 batidas firmes. Abri. Ângela estava impecável. Terno cor creme, pérolas, maquiagem perfeita. Como se viesse de uma reunião de conselho. Atrás dela, um homem de cerca de 50 anos, terno cinza, maleta de couro. Senhor Patinho, disse, oferecendo-me a mão. Sou Ricardo Domingues, advogado da senhora Fuentes. Obrigado por nos receber. Eu não aceitei nada, respondi deixando-os passar. Me ameaçaram e isso sim me dá curiosidade. Ângela entrou como se estivesse avaliando a casa para comprá-la. O advogado colocou a maleta sobre a mesa, abriu e tirou um monte de papéis que organizou ordenadamente. Leandro, começou ela, vamos deixar os jogos. Sei que foi você quem apresentou a queixa. Sei que foi você quem publicou a resenha. E sei que está tentando destruir meu negócio. Seu negócio, repeti deixando a palavra flutuar. Escolha interessante. Sim, meu negócio, o que salvei da incompetência da sua filha, se inclinou para mim. O que você está sabotando? Tirou o celular, tocou algumas vezes e me mostrou a tela. Minha resenha falsa com o nome de Felipe Hernandes ao lado do IP de onde foi publicada. Quer me explicar isso? O advogado interveio com voz suave. Senhor Patinho, isso se encaixa em um padrão de assédio e difamação. Minha cliente está preparada para interpor uma ação. Eu ri. Não consegui evitar. O sorriso de Ângela se tornou mais afiado. Você acha engraçado? Acho engraçado que você tenha vindo à minha casa me ameaçar com advogados. Peguei os papéis da sociedade da mesa e os levantei diante de seus olhos. Quando você cometeu fraude, coação e um roubo de manual. Quer falar de ilegalidades? Vamos falar. A expressão do advogado mudou apenas. Os documentos são legítimos, disse ele. Estão notariados, apresentados e aceitos. De acordo, disse. Mas o site da Secretaria de Estado mostra que Ângela registrou uma sociedade limitada 3 semanas antes de supostamente falarem sobre se tornarem sócias. Ele chamou de plano de resgate, mas era premeditação. E isso, meu amigo, em qualquer tribunal cheira mal. O advogado olhou para Ângela. Você não me comentou esse detalhe? Ele está inventando. Ela saltou. Mente. São registros públicos, respondi. E já enviei capturas para meu filho e para uma amiga advogada, caso algo me aconteça. Nesse momento, o celular de Ângela tocou. Ela olhou. Seu rosto mudou de irritação para alarme. Quando? Quantos comentários? Ouviu em silêncio. Agora vou. Desligou e me olhou com puro ódio. Alguém publicou as fotos da inspeção no Facebook. Cuspiu. As infrações, a multa, tudo. No grupo Foods de Portland, 12 mil membros estão destruindo nossa reputação. Mantive a minha expressão neutra. Por dentro pensei. Fase 2. Não tinha sido coisa minha, mas eu aproveitaria. Isso não acabou, disse dirigindo-se à porta. Não admiti, não acabou. Mas Ângela, acredite em mim, essa resenha do Google é o menor dos seus problemas. Você começou uma guerra com um homem que passou 35 anos fechando negócios que se achavam acima das normas. Estou apenas esquentando. Saíram os dois. Fechei a porta e apoiei as costas nela com as pernas tremendo. No corredor, ouvi as vozes aumentarem. Ângela falando ao telefone enquanto esperava o elevador. A acústica do prédio jogou a meu favor. Suas palavras chegaram claras. Não se preocupe com Patinho, dizia. Apresentou sua queixa e se acha poderoso. Mas os documentos da transferência estão quase prontos. Em um mês o café será totalmente meu, legal e definitivamente.
Sua filha assinou tudo o que precisávamos. Ela estava tão desesperada para salvar a sociedade, minha respiração parou. Os 51% era apenas o primeiro passo. Continuou. Assim que o restante for registrado, eles não poderão fazer nada. As portas do elevador se abriram. Sim. E me mande os papéis definitivos na semana que vem, disse. Para quando eles perceberem, será tarde demais. A porta se fechou, sua voz cortou. Fiquei imóvel na sala com o telefone na mão. Já não era apenas uns 51%. Em 30 dias, Ângela pretendia ficar com 100% da cafeteria. Os 5.000 que eu havia investido e o trabalho de Daniela iam desaparecer em um truque legal. Procurei um cartão que estava guardado há 3 anos. Fernanda Rodrigues, advogada mercantil. Eu a conheci na inauguração do café. Se algum dia sua filha precisar de ajuda legal, me ligue, ela me disse. Era o momento. No dia seguinte, estava em seu escritório, um estúdio iluminado em um prédio de tijolos expostos no centro. A sala de reuniões cheirava a café caro e a papéis caros. Eu contei tudo. Ela estendeu os documentos como se fossem provas de um crime, que no fundo eram. São muito completos, disse com tom neutro. Isso significa que quem os preparou sabia perfeitamente o que estava fazendo. Podemos impugná-los? Perguntei. Legalmente são válidos, admitiu. Daniel afirmou. O notário deu fé. O registro os aceitou. Mas se ela assinou enganada, sob pressão ou sem entender as condições, se houve má-fé da outra parte, podemos falar de fraude e nulidade. Precisamos de provas. Eu a ouvi ao telefone, disse, admitiu tudo, que era um plano desde o início. Gravado? Perguntou Fernanda. Não, apenas minha palavra, negou com a cabeça. Testemunho de terceira pessoa. Hersey em um julgamento não vale. Precisamos de sua voz, seu rosto, suas palavras gravadas. Por sorte, Oregon é um estado de consentimento de uma só parte. Se Daniela gravar uma conversa na qual participa, é totalmente legal. Ela fará isso, assegurei. Depois de tudo que ela fez, ela colocaria uma câmera na testa se fosse necessário. Damian me colocou em contato com seu sobrinho Oscar, um garoto de 20 e poucos anos que trabalhava em segurança da informação. Nos encontramos em uma cafeteria. Ele tirou um dispositivo pequeno de sua mochila, gravador de voz digital. Parece um simples clipe para prender comandas no avental, explicou. Grava com ativação por voz mais de 40 horas seguidas, e se Angela o encontrar, diz que é para organizar os pedidos. Ninguém estranha quando alguém jovem carrega um aparelho. Ele deu de ombros. Naquela noite, abri uma conta anônima de e-mail no meu laptop. Escrevi para uma jornalista gastronômica que seguia há anos, Olivia. Te escrevo de forma anônima porque temo represálias. Quero te falar sobre uma cafeteria de Portland, o Café Amanhecer, antes Morning Brew. A coproprietária, Daniela Patinho, está sendo explorada por sua sogra, que a obrigou a assinar papéis que a deixam praticamente sem nada, enquanto a trata como mão de obra gratuita. Recentemente, houve uma inspeção sanitária por cortes perigosos que não foram culpa de Daniela. Alguém precisa contar essa história. Enviei a mensagem antes de me arrepender. 3 dias depois, Daniela estava com o gravador ligado no avental. Capturou horas de humilhações, comentários dolorosos, ordens ditas com voz doce e faca escondida. Precisávamos de algo mais concreto. Ela chegou no quarto dia em um momento tranquilo da tarde com o local quase vazio. Tomás fora e Ângela contando o caixa. Ângela, posso te perguntar algo? A voz de Daniela soava exausta na gravação. O quê? Respondeu ela, sem levantar a vista. Estive pensando na sociedade, na cafeteria. Algum dia vai ser realmente minha como o papai queria? Pausa. Depois uma risadinha fria. Sua Daniela, querida. Quando foi que isso foi seu? Papai comprou qual o local para mim, respondeu minha filha. Seu pai jogou sua aposentadoria em um negócio que você não sabia administrar. Eu o salvei. Este café funciona por minha causa, mas legalmente ainda tenho parte, não? Insistiu ela. Legalmente, menina boba. Este café já é meu, disse Ângela com um tom que me gelou o sangue quando ouvi. Os papéis que você assinou transferem a propriedade. Seu pai nem se deu conta. Em um mês estará tudo fechado.
Se eu tiver um bom coração, talvez eu te deixe como funcionária. Houve 10 segundos de silêncio na gravação. Eu podia imaginar a cara de Daniela devastada. Tomás se certificou de que você assinasse tudo, acrescentou Ângela. Você confiava nele, confiava em mim. Esse foi seu erro. Quando ouvimos o áudio no escritório de Fernanda, aos 10 segundos a gravação se cortou. Oscar a revisou. O clipe se soltou, se moveu e perdeu energia, explicou. Desculpe. Eu soltei uma risada amarga. Claro, nada poderia sair perfeito. Mesmo assim é muito valioso, disse Fernanda. Mas esse buraco nos dá problemas. Um advogado defensor diria que falta contexto. Precisamos de mais. Naquela mesma noite, Daniela me ligou chorando. Ela havia ouvido Tomás falar ao telefone com sua mãe. Ele disse que me escolheu a ela em vez de mim. Disse que sempre esteve ao lado dela. Eu o expulsei de casa. Acabou. Enquanto isso, Olivia respondeu meu e-mail. Ela havia ido ao café como cliente incógnita, falado com vizinhos, lido a enxurrada de resenhas recentes. Algo está muito errado naquele lugar. Eu gostaria de ouvir a versão de Daniela. Publico em 3 dias, escreveu. Respondi que sim. Daniela não hesitou. Estava cansada de se esconder. Quando o artigo saiu às 6 da manhã, se chamava O Lado Escuro do Café Amanhecer. Abuso financeiro e exploração familiar. Para as 8 já tinha centenas de compartilhamentos, para o meio-dia milhares. As pessoas começaram a deixar resenhas de uma estrela relatando cenas de gritos, humilhações e mau atendimento. Um boicote espontâneo foi organizado. Os clientes postavam fotos bebendo café em outros locais com a hashtag Apoiemos a Daniela e não ao abuso em Amanhecer. Ângela respondeu da conta oficial do café. Um comunicado calculado cheio de palavras como difamação e versão parcial. Afirmava que ela havia salvado em que o negócio de sua nora da falência. Os comentários a destruíram. Gaslighting de manual. A típica senhora que se faz de vítima após explorar todo mundo. Alguém postou um vídeo no TikTok gravado às escondidas, onde se via Ângela gritando com Daniela por ter deixado cair uma colher. Uma colher, dizia o comentário mais votado. Eu estava lá, não volto a pisar naquele lugar. Achei que nada mais poderia me surpreender. Eu estava errado. Naquela noite, recebi um e-mail de um endereço anônimo. Investiguei seu passado, Sr. Patinho. Conheço a história de sua demissão em 1999, por conflito de interesses e conduta pouco ética. Se você quiser que esse expediente não chegue à imprensa local, deposite 20.000 Harulis na conta que lhe indicarei. Você tem 48 horas. Fiquei paralisado. Aquela parte da minha vida era um capítulo que eu havia enterrado durante 25 anos. Daniela me olhou com o celular na mão. O que aconteceu em 1999? Perguntou em voz baixa. Eu contei a verdade. Havia trabalhado como inspetor em outro condado. Um colega citou com uma dureza incomum um pequeno restaurante mexicano de um casal de idosos imigrantes. Tecnicamente ele estava certo, mas eu sabia que os restaurantes de proprietários brancos nunca eram submetidos à lupa com tanta crueldade. Apresentei uma queixa interna por discriminação. Meu supervisor a arquivou. Fui diretamente ao comissário do condado. Reduziram as sanções e me demitiram por insubordinação e conflito de interesses, porque havia comido lá 2 vezes antes. Eles estavam certos em uma coisa. Eu disse, quebrei o protocolo, mas também sei que era o certo a fazer. Daniela me ouviu em silêncio. Você perdeu seu emprego por defender essa família, disse ela por fim. E agora, você está arriscando tudo de novo por mim. Isso não é corrupção, papai. Isso é coerência. O e-mail de chantagem dizia que a cidade ficaria decepcionada comigo. Daniela fechou do laptop. Se alguém vai contar sua história, seremos nós. Ligue para o jornal, conte tudo e anexe aquele e-mail. O chantagem aqui é crime. Na manhã seguinte, falei com um jornalista do Portland Sentinel, Marcus Chen, recomendado por Olivia. Conte a história toda. A demissão de 99 e o restaurante discriminado. Minha mudança para Oregon. A luta para manter a integridade em um sistema que preferia fechar os olhos. Reenviei o e-mail de chantagem. Isso não demonstra corrupção, disse Marcos. Demonstra que alguém sacrificou sua carreira por justiça e que agora está tentando de novo. E a propósito,
Aquele e-mail é prova direta de um crime. Naquela mesma tarde, o Sentinel publicou Os Princípios do Inspetor, a luta de Leandro Patinho por justiça 25 anos depois. Incluía declarações do casal do restaurante que defendi em 1999, que ainda estava aberto. Eles falavam de mim com gratidão. O artigo reproduzia o e-mail de chantagem e, após uma breve investigação, o jornalista identificou Ângela como a autora da mensagem. A Ordem dos Advogados recebeu uma queixa formal por tentativa de extorsão. O advogado de Ângela renunciou no dia seguinte. O segundo, que contratou, durou 24 horas. O terceiro enviou uma carta agressiva, depois leu o artigo e também fugiu. 2 dias depois, Fernanda apresentou a ação oficial: patinho contra fontes por fraude, coação e roubo por engano. Uma primeira audiência foi marcada para a semana seguinte. Naquela tarde, vi Ângela em um caixa eletrônico do banco. Tentava retirar dinheiro uma, duas, 3 vezes. A tela dizia operação negada. Suas mãos tremiam. Ela se apoiou na máquina derrubada. Por um momento, vi uma mulher mais velha e desesperada, mais do que uma vilã. Então me lembrei de Daniela de joelhos limpando o banheiro. A compaixão desapareceu. Continuei andando. Tomás enviou uma mensagem a Daniela. Sinto muito por tudo. Diga ao seu pai que ele ganhou. Estamos saindo de Portland, não me procure. A audiência no tribunal chegou e passou. Nem Ângela nem Tomás apareceram. O xerife confirmou que não havia contato, nem advogado, nem resposta. Fernanda pediu uma sentença à révelia e um mandado de prisão. Vizinhos do prédio de Ângela disseram que a viram carregar malas em um carro alugado às 2 da manhã. 2 dias depois, Damião me ligou. Sente-se, disse um amigo, da segurança do aeroporto. Me deve favores. Ângela Fuentes comprou ontem à noite um bilhete de ida para Las Vegas. Tomás estava com ela. Uma mulher desesperada com uma mala cheia de dinheiro roubado fugindo para a cidade dos cassinos. Pareceu-me quase previsível demais, mas não ia deixar que ela saísse com $1.000 em doações, que a comunidade havia dado a Daniela para resgatar o café. Voamos para Las Vegas no dia seguinte. Daniela, meu filho Felipe, que veio de Berlim, e eu. A polícia de Portland nos forneceu o rastreamento do cartão de crédito de Ângela. Ele levava até um Motel 6 na Avenida Tropicana, a 2 quilômetros do Strip. A cena era exatamente como se imagina. Edifícios rosa desbotados, asfalto rachado, calor que parecia sair do chão. O carro alugado de Ângela estava estacionado em frente ao quarto 128, no andar de baixo, cortinas fechadas. Bati na porta, nada. Bati novamente. Ângela, sou Leandro. Precisamos conversar, disse sabendo que ela me ouvia. A cortina se moveu. Logo, a porta se abriu com a corrente colocada. O rosto de Tomás apareceu na abertura, com olheiras, sem fazer a barba. 10 anos mais velho do que a última vez que o vi. Ela não quer te ver, disse. Não me importa. Ou você abre a porta, ou eu chamo a polícia de Las Vegas e digo onde encontrar uma mulher com mandado de prisão em Oregon e dinheiro roubado em espécie. Você decide. A porta se fechou. A corrente soou. Quando se abriu completamente, fomos atingidos por um cheiro de cigarro rançoso e comida rápida. Havia 2 camas desfeitas, garrafas vazias na mesinha, papéis por toda parte. Ângela estava sentada na cama do fundo, encostada na cabeceira. Usava a mesma roupa de dias atrás, o cabelo prateado, sujo e emaranhado sem maquiagem. Não era a rainha do caixa, era uma mulher derrotada. Não levantou o olhar quando entramos. Você roubou $1.000 do caixa antes de fugir, disse sem rodeios. Dinheiro que as pessoas doaram para ajudar minha filha. Silêncio. Por que Las Vegas? Perguntei. Você realmente achou que ia consertar isso em uma roleta? Não sei o que pensava, respondeu por fim com uma voz rouca. Suponho que pensei que poderia ganhar o suficiente para devolver tudo e provar que estava certa. Roubando mais um pouco pelo caminho, interveio Daniela gelada. Esse dinheiro não era seu, era de pessoas que você nem conhece que quiseram me ajudar. Ângela finalmente a olhou. Seus olhos estavam avermelhados. Quer saber por que fiz tudo isso? Perguntou. De verdade, por quê? Por ganância, respondi. Ela negou lentamente.
Porque quando minha boutique faliu há 10 anos, perdi tudo, não apenas o dinheiro. Perdi amigos, prestígio, meu lugar no mundo. Eu era alguém e de repente era uma velha fracassada. Quando você conseguiu o café, Daniela viu uma oportunidade. No começo, só queria ajudar, me sentir útil, mas depois percebi que eu poderia ser a dona, poderia voltar a ser importante. O café se tornou minha última chance de provar que ainda valia algo. E sim, eu roubei seu sonho para reconstruir o meu. Você poderia ter sido minha sócia de verdade, replicou Daniela. Você poderia ter me apoiado sem me escravizar. Escolheu o oposto. Tomás deu um passo à frente. Daniela, sei que me odeia e entendo, mas por favor não me chame de Daniela. Ela o cortou. Não se atreva. Não coloque isso apenas em sua mãe. Você fez escolhas todos os dias. Quando me fez esfregar o banheiro de joelhos, quando me gritou na frente de clientes, você estava lá. Poderia ter dito basta, escolheu ficar em silêncio. Escolheu o conforto da aprovação dela e minha humilhação. Tomás começou a chorar. Eu te amo. Sempre te amei. Não me importa, respondeu ela. Vou me divorciar. Quero que você desapareça da minha vida. Não há redenção para você. Não há perdão. Você só tem que viver com o que fez. Nesse momento, bateram à porta. Eu abri. Polícia de Las Vegas, disse o agente mostrando o crachá. Ângela Fuentes. Ela se levantou devagar. Sou eu, respondeu. Colocaram as algemas nela. Antes de sair, ela me olhou uma última vez. Você realmente tinha que me perseguir até aqui? Perguntou. Você poderia ter deixado que eu desaparecesse. Você roubou $1000 de pessoas que confiaram na minha filha? Respondi, não, eu não podia. Enquanto a levavam, ela disse algo que ficou me martelando por muito tempo. Sabe o que é irônico? Sorriu sem alegria. Quase te respeito. Você é tão impiedoso quanto eu, só que você tem melhor publicidade. A diferença, respondi, é que eu luto pela minha família. Você só lutou pelo seu ego. Voltamos a Portland naquela mesma noite. O café Amanhecer nos esperava com o cartaz de fechado temporariamente pendurado na porta. Entramos. O ar estava carregado, as vitrines vazias, as faturas empilhadas no balcão. Daniela foi abrindo envelopes em silêncio. Cada um era uma má notícia a mais. Fornecedores sem pagamentos, faturas de luz atrasadas, avisos de corte. Papai, disse ela por fim, né, é pior do que pensávamos. Com o que ele levou, com tudo o que deixou sem pagar, devemos 23.000 da Horeiles só para deixar o negócio a zero. Sem contar comprar ingredientes, pagar seguros, nada. Felipe falou do balcão. Tenho 40.000 economizados. Te transfiro. Não, respondeu ela. Já me deu demais e mesmo assim não é suficiente. Não posso continuar arrastando todos com isso. Ganhei legalmente, mas perdi o negócio. O café Amanhecer está morto. Nunca me senti tão impotente. Não havia relatório, nem regulamento, nem inspeção capaz de pagar dívidas. Aquela noite, com Daniela dormindo no meu sofá e Felipe dando voltas pela cozinha, eu não tinha um plano. Pela primeira vez em toda essa guerra, não sabia o que fazer. A resposta chegou sozinha ao amanhecer. Meu celular vibrava sem parar. Tinha dezenas de mensagens de números desconhecidos. Vimos a notícia do café. Queremos ajudar. Anexo comprovante de transferência para que Daniela possa reabrir. Somos do grupo Foods de Portland, conte conosco. Olivia lhe havia publicado um novo artigo. Daniela ganhou nos tribunais, mas herda as dívidas do abuso. A ajudamos a levantar o café Amanhecer? Em 2 horas havia 8.000 arrecadados em um fundo coletivo. Em 2 dias passava de 30.000. Fornecedores ofereciam farinha, manteiga e café a preço de custo ou diretamente grátis durante alguns meses. Eletricistas, encanadores e pintores se inscreveram como voluntários. Portland estava fazendo o que sabe fazer melhor, cuidar dos seus. 6 semanas de reformas depois, o café era outro. Paredes recém-pintadas, a cozinha reorganizada de acordo com o código que eu aplicava há décadas. Mesas doadas, um mural em uma parede lateral,